na porção de Itró, nós lemos a revelação da Torá no Monte Sinai e os 10 mandamentos. Os israelitas escutaram os 10 mandamentos. E a porção começa com Vaishma Itró. Itró, que é o sogro de Moisés, ouviu. Itró escutou. Então Itró escutou o que tinha acontecido com os israelitas no Egito, e os israelitas escutaram os 10 mandamentos. Inclusive eles nem aguentaram escutar todos os 10, eles escutaram os 2 primeiros direto do Criador, e foi tão incrível aquilo para eles, foi tão assustador para eles, que eles pediram para Moisés escutar os próximos e contar para eles. Eles não quiseram escutar o resto. Mas mais incrível ainda do que o que eles escutaram na porção de Itró foi o que eles viram. Está escrito que no momento da revelação da Torá no Monte Sinai, a revelação da Torá significa a revelação da totalidade da luz do Criador. Os 10 mandamentos não são 10 mandamentos no sentido de uma nova religião está sendo criada, foram 10 pronunciamentos ou 10 falas que revelaram os 10 níveis de revelação da luz do Criador, de Keter até Malhut, as 10 Sefirot, a totalidade da luz do Criador foi revelada. E quando toda a luz é revelada, a escuridão não tem onde ficar e a escuridão desaparece. Então, eles viram os aleijados se curarem. Uma pessoa que tinha perdido um membro, o membro voltou. Uma pessoa que era cega, voltou a enxergar. Uma pessoa que era surda, voltou a ouvir. Que coisa incrível, eles viram as cenas mais incríveis. A morte foi engolida da face da terra, a morte foi expulsa do plano físico. Infelizmente ela retornou quando eles fizeram o curto-circuito do bezerro de ouro. Mas no momento da revelação do Monte Sinai, eles viram coisas incríveis. E a gente pode imaginar todo o preparo para essa situação incrível nas leituras das semanas anteriores. Então, em Vaerá e Bó, os israelitas presenciaram as 10 pragas no Egito e finalmente eles foram libertados da escravidão do Egito. Aí, em Bechalar, eles chegam na frente do Mar Vermelho e o mar se abriu para eles. Eles cruzaram o mar com 2 paredes de água, uma de cada lado, um milagre incrível, a coisa mais assombrosa que alguém possa presenciar. Chegaram a um nível de total conexão com a luz. Aí depois eles viram o milagre do maná. Esse tempo todo, desde que eles saíram do Egito, eles eram acompanhados pelas nuvens de glória. Tinha uma nuvem de glória acompanhando eles, uma nuvem que era uma indicação da presença divina, e uma coluna de fogo que acompanhava eles e ia mostrando o caminho de noite. Quer dizer, eles estavam diante da presença divina claramente, visivelmente. Então eles tiveram o milagre do maná. Todo dia chovia maná do céu para eles, quer dizer, um milagre acontecendo diariamente. Eles ainda ganharam a guerra contra Amaleque. E finalmente eles chegaram no Monte Sinai, depois de 7 semanas, depois de 49 dias. Na verdade, a revelação da Torá no Sinai deu-se no dia 50. Então eles chegaram no Monte Sinai e lá foi pedido a eles, foi ordenado a eles, que eles se mantivessem num estado de total pureza. Nenhum homem podia se aproximar da sua mulher durante 3 dias. Então, em que estado de espírito que esse povo estava quando se deu essa conexão incrível? E é um estado de espírito que a gente tem que se esforçar para estar. Então, no prólogo do Zohar, no volume 1 do Zohar, são discutidos os preceitos da Torá. E o primeiro preceito, ele chama, a tradução é o temor a Deus. E eu vou ler. Bereshit bara Elokim. No princípio Deus criou. Adá ipekudá kadmá derolá veikrei pekudá da irat Hashem. Esse é o primeiro princípio de todos. E esse preceito é chamado o temor a Deus. Chamado princípio. Dirtiv. Como está escrito, Reshit Chormá Irat Hashem. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Irat Hashem Reshit Dat. O temor a Deus é o princípio do conhecimento. Begin demilá da Reshit Krei. Porque esse temor ou reverência é chamado um princípio. Vedayu Tirale Aloi Gobim Natá. E ele é o portal para alguém começar a se conectar, para a pessoa começar a se conectar. Veal Pikudá Daid Kaem Alalmá. Então, baseado nesse princípio, o mundo pode existir. Então, o primeiro princípio é o temor ao Criador. Mas vamos entender o temor ou reverência. O Zohar diz que o temor a Deus é dividido em 3 tipos. Os 2 primeiros não são verdadeiros, porque eles não são conectados com uma origem verdadeira, com uma fonte genuína. E o terceiro tipo de temor, ou de reverência, é aquele que a pessoa deve ter. Então ele fala que o primeiro tipo é o tipo de uma pessoa, é o temor que uma pessoa tem, um medo que uma pessoa tem, que aconteça alguma coisa com seus filhos, ou com ele, ou que ele perca bens, que ele perca sua riqueza. Então a pessoa tem medo de
de sofrer, ou sofrer de ficar doente, ou perder alguma coisa, ou sentir dor, ou que seus filhos sintam dor, ou perder dinheiro. Esse é o primeiro tipo de medo. E esse tipo de medo, esse tipo de temor, o Zohar fala que não é verdadeiro, a pessoa não está com temor a Deus, a pessoa está com temor ao castigo. Aí o segundo tipo, porque esse primeiro tipo é um medo de coisas que possam acontecer aqui no mundo físico. O segundo medo que a pessoa pode ter, o segundo tipo, é que a pessoa tem medo, tem temor do que pode acontecer no mundo vindouro. Ela tem medo do inferno, ela tem medo do castigo que possa acontecer para a alma dela. Esse é o segundo tipo de medo. E esses dois tipos não são verdadeiros segundo o Zohar. E finalmente, o terceiro tipo, Irat, Dei e Kará, o temor que é verdadeiro. Lenibchal Barnash Lemarei, Begin Dei Irav Shalit e Kará Veshashad Echolamin. É quando ele entende que o Criador está por trás de tudo e que ele é a fonte e a essência de tudo que acontece. Vechalama Kamei Kalach Hashivin. Kama deitmar bechol dairei ara kalach hashivin ulechavar yoteibeau atar dekrei irá. Ele entende que a luz, o Criador, está por trás, ele é a essência de todos os mundos e que nada que existe no mundo pode ser comparado a ele. E que a pessoa tem que se concentrar nesse temor, nessa reverência, que é um estado de uau. Então, o temor não é ter medo. A palavra irá, que é temor, que foi traduzido como temor, e eu prefiro a tradução como reverência. Se você trocar a ordem das letras, forma reiá, visão. Então, quando a pessoa vê a verdade, entende que o Criador está por trás de tudo e fala, uau, como que eu posso agir de forma egoísta? Como que eu posso agir de forma errada se o Criador é que está por trás de tudo? Se é só Ele que existe. Então, é um estado de entender a grandeza de tudo e de falar, uau, como é incrível. Como que eu posso ficar nas minhas preocupaçõezinhas medíocres, na minha vidazinha medíocre, cuidando dos meus afazeres egoístas, sem perceber a grandeza do Criador que está por trás de tudo. E é essa grandeza que a gente quer perceber quando a gente consegue viver nesse estado de uau, de reverência, a grandeza da vida, a grandeza do Criador. Com certeza a gente não pode fazer nada de errado e a gente vai estar conectadíssimo com a luz no nosso caminho espiritual. Então que a Semana de Tron nos dê força para isso. Amém.